Fala turminha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os futuros, né? Sobre a Nasdaq. Porque muitos de vocês me perguntam se o método funciona para futuros, se né, para índice, se funciona para ouro e etc e tal. E você vai ver que de fato funciona da mesma forma para qualquer ativo, qualquer mercado que existe velas, tá? Obviamente que a gente não está falando sobre B3, né? Porque B3 é, acho interessante para quem opera, mas na minha visão não é um mercado teoricamente agradável para se operar e fazer dinheiro, tá? Então, na minha opinião, é Forex, futuros, né, cripto e etc, tá? B3 para mim não é tão interessante, mas respeito quem opera e quem tem resultado, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu peguei essa operação aqui no ratio de 1 para 3, deixa eu te mostrar aqui dentro da comunidade, que eu enviei para eles lá, tirando também, né, o resultado deles aqui do dia de hoje. Isso foi aqui minha operação, peguei um ratiozinho de 1 para 3, ok? Tem o resultado dos outros alunos aqui também, mas enfim. Vamos lá. Então, primeiramente, vamos apagar isso aqui tudo para a gente poder entender, né, por que dessa operação aqui, justamente onde para muitos, né, o preço ele estava consolidado, né, nessa zona aqui. Porém, para mim foi apenas um movimento que ele estava esperando para poder dar continuidade para completar o seu objetivo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu identifiquei essa R em 4 horas. Como você pode ver que mesmo o mercado ele estava consolidado, né? Aquilo que eu sempre falo com vocês, que é o seguinte: o mercado ele sempre vai trabalhar de 3 formas, né? Consolidação, manipulação e distribuição. Então aqui ele estava em uma consolidação, aqui ele fez a sua manipulação e agora ele está começando, né? Ou ele fez aqui toda a sua distribuição para poder buscar esse objetivo aqui de alta, ok? Bom, o que a gente observa aqui no primeiro ponto, tá? A gente está vindo de uma semana que ele completou objetivos de baixa, né? Então, a gente observando aqui, ele tinha essa R aqui, né? Onde ele fez o CR High com o objetivo aqui no CR Low, ou seja, ele completou esse objetivo semanal, né? Para poder descer aqui. Logo, ele também criou um novo objetivo para poder subir, tá? Então, aqui agora a gente tem esse range aqui para ele poder trabalhar durante essa semana, beleza? Então vamos colocar aqui CR High e também o CR Low aqui. Perfeito. Quando a gente abaixa para um dia, em um dia o que a gente consegue ver? Que também ele completou, né, justamente no dia de hoje, essa R aqui, ou seja, seria o nosso bias para o preço poder abaixar no dia de hoje, tá? Como você pode ver que aqui no dia 9, né, que é hoje, ele completou esse objetivo aqui e já começou a reiniciar, criando também uma nova R para poder subir, tá? Então aqui eu já tinha também um novo objetivo para ele buscar aqui em cima, alinhado com o meu CR High aqui semanal, perfeito? Quando eu abaixo aqui para 4 horas, o que eu consigo observar aqui? Que tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui foi o pavio do candle diário. Foi o pavio do candle diário. Se a gente vem aqui para um dia, olha só que interessante. Foi todo esse pavio, ou seja, toda essa manipulação. Então, quando eu digo para vocês que a gente sempre vai entrar no melhor momento do preço, é disso que eu estou falando, tá? Por quê? Qual que é o melhor momento do preço? Sempre quando a gente tem um candle de alta, ele vai fazer a sua abertura, vai fazer a sua mínima, vai fazer o seu máximo e vai fazer o seu fechamento. Aonde que vai ser o nosso melhor momento de compra? Aqui, sempre abaixo da sua abertura, ou seja, aqui foi abaixo da sua abertura, aonde seria, teoricamente, o nosso melhor momento de compra. Perfeito? Quando eu olho em 4 horas, isso aqui, deixa eu apagar isso aqui para não deixar você confuso, também para não deixar você confuso, e esse aqui seria o nosso doll final, tá? Bom, quando a gente olha aqui em 4 horas, ele também se formou aqui uma CRT, tá? Para buscar esse meu objetivo aqui, que seria o meu objetivo do dia de hoje. Obviamente que
eu não iria esperar que ele completasse esse objetivo aqui diário, tá? Então a gente pode anotar aqui o objetivo diário. Por quê? Porque ele já tinha movimentado bastante no dia, ele já tinha feito toda essa expansão aqui, e eu não acreditei que de fato ele iria completar isso aqui. Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com objetivos claros para o dia, tá? Não existe eu querer pegar um movimento absurdo, sendo que o mercado em si ele não faz esse movimento durante o dia. Isso é o mais importante para mim. Porém, aqui o nosso melhor momento de compra seria aqui abaixo, né? Seria quando ele criou exatamente essa R aqui, perfeito? Porém, quando ele criou essa R aqui, foi às 21 horas, ou seja, não é o nosso horário operacional. Logo, ele já começou a expandir às 1. E o que, que eu entendi aqui? Eu falei, pô, eu não vou operar, né, nesse candle das 1. Poderia operar? Sim, porque aí eu pegaria, obviamente, todo esse movimento, tá? Se eu opero o candle das 1, deixa eu apagar isso aqui, ok? Fechou por cima da minha zona de order block. Esse foi meu último candle de baixa, então esse aqui seria o meu order block, tá? Aqui, no fechamento dela, seria a minha entrada, com o meu alvo no ratio de 4 horas aqui, na R de 4 horas, buscando um risco retorno de pelo menos aí 1 para 3, tá? E como você pode ver, que de fato ele completou todo esse movimento aqui. Então sim, daria para a gente poder pegar justo na vela da Zuma, né? Obviamente, em futuros, né? No caso, nos índices, o preço ele vai expandir a partir das 2 ou a partir das 6 da manhã, tá? É totalmente diferente do nosso horário de Forex. O algoritmo ele trabalha de uma forma diferente aqui em questão de horários, ok? Logo, o que eu observei? Pô, eu não consegui pegar, tá? Esse movimento aqui do começo, né? Obviamente. E aí, aonde que eu poderia dar continuidade nesse movimento? Sendo que o meu objetivo seria esse objetivo aqui, tá? Quando eu jogo para 1 hora, o que, que eu observo aqui? Eu observo que às 10 ele criou, né, de fato, uma nova R para poder subir, tá? E eu te explico por que, que isso aqui foi uma nova R para poder subir. Com esse objetivo aqui alinhado com o meu objetivo final, que seria o objetivo do dia. Só que aí você olha e fala, pô Zê, mas aqui ele não fez um Tarta Sweep. Quando a gente procura, deixa eu vir aqui, beleza? Quando eu venho aqui no par correlacionado, que seria o SP500, desculpa, galera. O que, é que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver que, de fato, aqui, exatamente às 10, ele fez esse Tata Sweep, criando essa R para poder subir, certo? Então, isso aqui na Nasdaq foi uma SMT, tá? Foi uma SMT com o SP500, que é o par aqui da correlação com a Nasdaq. Logo, o que que, teoricamente, eu vou buscar aqui? A gente trabalha com dois modelos de entrada, tá? Tanto o order block de 15 minutos, como em algumas oportunidades, também o order block de 5 minutos. Quando eu venho aqui para 5 minutos, quando eu observo primeiramente em 15 minutos, olha só. Em 15 minutos, aqui seria o meu último candle. Ou seja, se eu espero ele fechar em 15 minutos, e isso aí já é um feeling a mais de mercado, em 15 minutos aqui ele já estourou. Ou seja, para mim poder teoricamente pegar essa compra, eu teria que pegar essa compra aqui com esse risco bem curto aqui, que para mim teoricamente não seria uma operação interessante. Só que quando eu olho isso, quando o meu order block ele está muito grande em 15 minutos, eu jogo ele para 5 minutos. E aí, em 5 minutos, eu consigo ver uma forma melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Aonde seria o meu ponto de entrada. Então, esse candle aqui, ele foi meu último candle antes de começar todo o movimento. Ou seja, às 9h50. Perfeito? Então, isso aqui seria o meu segundo ponto de entrada. Lembrando, meu primeiro melhor momento de entrada seria aqui embaixo, tá? Porém, estava fora de horário. E meu segundo melhor momento de compra seria aqui em cima. Por quê?
Porque eu já tenho um objetivo claro, definido, aonde o preço, o algoritmo, ele tem que completar o seu trabalho, certo? Então, o que que eu sempre vou buscar? Quando o mercado ele está em movimentos buscando o meu objetivo, obviamente que eu tenho que esperar o preço formar uma nova R para ir a favor do meu objetivo, ou seja, fez o Tata Sweep, formou a nova R com primeiro objetivo aqui e segundo objetivo seria o meu DOL, que seria o meu DOL aqui de 4 horas, que seria a minha operação de hoje, tá? Então, justo quando formou esse order block em 5 minutos, o que que eu esperei? Eu esperei, de fato, ele voltar nessa zona, tá? Então, eu não entrei no fechamento dele. Poderia entrar nesse fechamento aqui? Sim. Porém, eu queria uma confirmação maior. Ou seja, ele voltou aqui nessa minha zona de order block, como você pode ver exatamente. Primeiro ponto, eu coloco o meu alvo, que seria esse meu alvo aqui. E segundo ponto, eu trabalho o meu stop buscando um alvo aí de 1 para 3, tá? Lembrando que sempre o nosso stop sempre tem que ficar abaixo do último Tata Sweep, ou seja, se eu venho aqui em 1 hora, aonde foi formado, o meu stop ele sempre tem que estar por baixo aqui. Por quê? Caso o preço queira abaixar um pouco mais, como você pode ver aqui, que ele tocou, quase tocou teoricamente no PDM de 1 hora, ele veio aqui e daqui ele explomou. Então, se eu coloco um stop bem curto, se eu venho aqui e coloco, eu quero pegar um alvo de 1 para 5, eu tomava esse stop aqui, eu estou com a minha direção correta, eu estou com o meu bias correto, eu estou dentro do meu horário operativo, como você pode ver exatamente às 10h05, aonde ele fez até o power free da vela de 1 hora. Se eu venho aqui para 1 hora, olha só, foi aqui exatamente no Power Free, aqui depois ele veio aqui, explomou e buscou o nosso objetivo, tá? Então, da mesma forma que respeita em Forex, vai respeitar em índice, vai respeitar em cripto, vai respeitar em qualquer mercado, como eu disse, beleza? Então, aqui nesse caso, nosso horário operativo foi às 10 da manhã, que justamente praticamente na abertura de Nova York, tá? Como você pode ver que o mercado, mais uma vez, consolidou aqui nessa zona, mais uma vez ele manipulou nessa zona e mais uma vez ele distribuiu aqui buscando o nosso objetivo, tá? O mercado, como eu disse para vocês, sempre é fractal, tá? Então, da mesma coisa que acontece em temporalidades maiores, como você viu que em 4 horas aconteceu toda essa acumulação, essa manipulação e essa distribuição, também em temporalidades menores, não seja em 15 minutos, em 1 hora, em 5 minutos, também ele vai fazer esse mesmo modelo, tá? Então aqui seria esses dois pontos de entrada que, se a gente não conseguisse pegar aqui, né, poderia ter pego aqui nessa zona, ou seja, seria teoricamente duas oportunidades de fazer a operação, caso a gente conseguisse, né, de fato, operar aqui, se estivesse dentro do nosso horário operativo, obviamente. E aqui, como ele chegou no último quadrante, voltou, deu uma nova oportunidade para a gente poder comprar, beleza? Então, é somente para você ver mais uma vez, eu te explicando o modelo aqui, te explicando por que que eu entrei, o horário que eu entrei, por que que o preço ele tende a fazer todo esse movimento, por que que ele não vai fazer. Então, de fato, o algoritmo ele trabalha dessa forma. Eu não esperei short, eu não esperei boss, eu não esperei médias móveis confirmar, eu não esperei ver o app, eu não esperei nada disso. Apenas que se formasse uma nova R a favor do meu objetivo, que seria o meu objetivo aqui de 4 horas. Z, poderia ter segurado essa operação? Sim. E aí seria uma saída baseada em tempo. Aonde seria essa saída baseada em tempo? Quando o próximo candle, que no caso seria o candle das 1, tomasse a máxima do candle das 9, tá? Então, se eu venho aqui para, volto aqui para 5 minutos, eu poderia estender um pouco mais essa operação e em vez de sair no ratio de 1 para 3, eu poderia ter saído aqui no ratio de 1 para 4. Ou seja, eu ganharia aqui mais um ratio aqui de brinde, teoricamente, né? Vamos ver aqui que ele buscou, porque seria uma saída baseada em tempo. Então aqui, poderia ter feito parcial aqui, cerrado 80% da minha operação e saído na saída baseada em tempo, que seria
quando um novo candle de 4 horas tomasse o máximo do meu candle anterior. Te explico por quê. Por quê? Porque caso o algoritmo, né, ele quisesse começar a cair a partir daqui, né? Se ele não tivesse a intenção de vir buscar isso aqui, aonde que ele cairia? Ele vinha, tomava esse máximo aqui de 4 horas para poder cair, tá? Então, o preço ele nunca vai fazer um movimento ao contrário sem fazer uma tomada de liquidez antes. Então, você vê, da mesma forma que ele fez essa tomada de liquidez desse candle, subiu ao contrário essa tomada de liquidez. Se ele quisesse cair a partir daqui, ele teria que fazer essa tomada de liquidez para depois cair. Então aqui seria uma saída baseada em tempo também, beleza? Então para você ver que existe várias formas de você ganhar dinheiro apenas entendendo a direção que o mercado vai, entendendo o que o algoritmo quer fazer. Porque se primeiro ponto você não observa pares correlacionados, ou seja, a gente poderia ter pego duas operações aqui, tanto no SP500 quanto no Nasdaq, tá? Tranquilamente, por quê? Porque são pares correlacionados, são pares que fazem praticamente a mesma coisa. Então, aqui foi SMT, como você pode ver exatamente aqui. Então, se eu não observo aqui, eu não teria pegado essa operação. Então, a gente tem que, obviamente, alinhar tudo com o que o algoritmo está mostrando para a gente para poder fazer, beleza? Então, tamo junto. Peço desculpa por estar demorando, às vezes, um pouco mais para postar vídeo aqui para vocês, mas está uma correria danada. Estou dando foco 100% na comunidade, onde os alunos estão aprovando mesa, onde os alunos estão operando seu capital próprio. Vamos implementar também agora, a partir dessa semana que vem, futuros, né? Onde a gente vai operar também mesas de futuros, que é mais barato, que você consegue ter uma aprovação mais fácil do que Forex. Enfim, então vamos crescer mais e mais essa comunidade, fazendo que o máximo de pessoas tenha resultado, como você pode ver aqui que eles estão tendo. Isso aqui é somente os TPs aqui do dia, então vários e vários resultados aqui, aonde obviamente que também temos stop, né? Não precisa ficar mentindo, não precisa ficar enganando isso aqui, mas como você pode ver aqui que 95% é take dentro da comunidade, beleza? Então tamo junto. Vamos para cima, é só o começo e até o próximo vídeo.